Queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema, livres para brilhar. Interessante, segunda-feira, essa palavra às vezes ela nasce assim, de repente com uma situação, né? Essa palavra nasceu, na segunda-feira eu estava assistindo na Record, o último capítulo de Jesus, e eu vi ali, Jesus já tinha sido ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido sobre os apóstolos, e de repente Pedro e João se encaminham ali para o templo de Salomão, e ali há aquela cura daquele aleijado, um homem que já tinha mais de 40 anos, e cara, aquele ator, ele estava tão livre, ele estava assim, com uma performance tão livre, que eu falei, cara, é isso aí. Aí eu fui estudar um pouco Atos, e vou ler com vocês aqui 2 versículos. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Na verdade, isso aqui foi o ápice do discurso de Pedro. Pedro, ele começou a falar, porque as autoridades, os líderes religiosos, eles ficaram afrontados, eles se sentiram afrontados pelo fato de Pedro e João estarem pregando a respeito da ressurreição de Jesus. Mas olha, no capítulo 4, no versículo 4 diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. E no versículo 13 diz que quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Não eram estudantes de teologia. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. E esse reconhecimento aqui de estar com Jesus já era com o Jesus ressurreto. Eles disseram, cara, tem algo diferente. A própria liderança religiosa, a própria casta religiosa reconheceu que aqueles homens tinham um brilho diferente, eles eram livres para brilhar. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque eles foram cheios do Espírito. Quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa livre para brilhar. Eu queria focar muito com você aqui, nesse primeiro ponto, a necessidade de nós nos enchermos do Espírito a cada dia. Quantos querem ser cheios do Espírito a cada dia? Pastor, de que maneira nós podemos ser cheios do Espírito? Cara, existem várias maneiras. Uma das maneiras é a oração, é a comunhão com Deus, é a intimidade com o Senhor. Outra maneira é você ler a palavra, é você estudar a palavra, é você meditar na palavra, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Outra maneira é a comunhão dos santos, é você estar num grupo de conexão, é você estar numa reunião menor, é você estar num ambiente onde a fome e a sede de Deus são desafiados a acontecer. Mas tem uma maneira linda de você se encher do Espírito Santo, que é falando em línguas todos os dias. Eu não sei se você é batizado no Espírito Santo, eu não sei se você sabe o que é falar em línguas. A Bíblia diz que lá em Pentecostes, o Espírito Santo desceu, e a primeira evidência da descida do Espírito Santo foi que aqueles homens e mulheres, 120, começaram a falar em línguas estranhas. Línguas desconexas, línguas que tinham sílabas que não tinham absolutamente nada a ver, como até o dia de hoje. Mas é impressionante que aquelas línguas, elas trouxeram uma manifestação, elas trouxeram uma expressão do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho de Deus. E as pessoas ficaram impressionadas e foram edificadas. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas se enche do Espírito Santo. Meu querido, eu queria que você saísse daqui hoje absolutamente convicto da necessidade de você, como um cristão, ser cheio do Espírito Santo. Quantos precisam ser cheios do Espírito Santo? Quantos entendem o que é ser cheio do Espírito Santo? É estar numa dimensão, é você estar vivendo conectado a uma dimensão que te faz ser livre. Não há nada que vai produzir uma liberdade verdadeira, genuína na sua vida, a menos que você seja cheio do Espírito Santo. Nós queremos uma igreja, a nova é uma igreja que foca, que enfatiza o ser cheio do Espírito Santo. Olhe para quem está do seu lado, cuidadosamente, respeitosamente, diga: seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo.
E você vai experimentar uma liberdade para brilhar. Você vai experimentar uma liberdade, uma ousadia, uma intrepidez que os discípulos experimentaram. E eles brilharam, eles chamaram a atenção, eles se destacaram. Alguma coisa nos olhos daqueles homens chamou a atenção dos líderes religiosos. Ficaram muito incomodados. É óbvio que eles não aplaudiram aquilo. Eles acabaram prendendo Pedro e João. Mas, cara, a igreja, ela foi se expandindo cada vez mais. Ela foi crescendo, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Você quer ser livre para brilhar? Seja cheio do Espírito Santo. Você entendeu a maneira de ser cheio do Espírito Santo? Comunhão com os santos, estar na igreja, nas reuniões, o louvor, a palavra, a oração. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo, como toda quinta-feira, um tempo muito proveitoso, um tempo muito edificante, fortalecedor, encorajador. E nós temos orado, Deus tem colocado um foco no nosso coração de orarmos pelo destravamento do Brasil em 2019. E é claro que quando a gente ora pelo destravamento do Brasil, a gente acaba também orando pelo destravamento da igreja, porque o destravamento do Brasil tem muito a ver com o destravamento da igreja, porque quanto mais a igreja brilha, quanto mais a igreja assume o seu papel de luz do mundo, mais a nação é afetada, mais a nação é impactada, mais os poderes das trevas são repreendidos e destruídos, e os céus se tornam céus abertos para cada um de nós. E eu estava orando e pedindo, e falei: irmãos, procure se sensibilizar agora com o mês de maio. O que Deus está falando com você a respeito do mês de maio? E a Sandra, que é uma irmã que tem estado conosco há bastante tempo orando, uma mulher de oração, ela levantou a voz e profetizou: o mês de maio será um mês de expansão. Quantos recebem essa palavra profética? Será um mês de expansão em todas as áreas da sua vida. O mês de crescimento, o mês de alargamento das tendas, alargamento de visão, alargamento da tua intensidade na comunhão e na intimidade com Deus. Alargamento, mês de expansão. Meu irmão, como fruto do destravamento espiritual, nós como nova igreja, nós como famílias, nós como indivíduos, vamos experimentar a partir do mês de maio, estou profetizando a partir da próxima semana. Pastor, pode antecipar? Pode antecipar para hoje, tá? Mas no mês de maio você vai experimentar uma plenitude de expansão, um crescimento, um alargamento na sua visão, na sua postura, na sua fé, na sua intrepidez, na sua coragem, na sua liberdade espiritual. Meu irmão, Deus quer que eu e você sejamos, como filhos de Deus, livres para brilhar. Profetize ao teu irmão que está à sua direita e à sua esquerda: você é livre para brilhar. Você é livre para brilhar. Você é livre para resplandecer a glória de Deus, o caráter de Jesus, para viver a imagem e semelhança do Senhor. Aqueles homens não tinham que argumentar, uma vez que aquelas palavras que eram ditas pela boca dos discípulos, dos profetas, eram corroboradas por sinais e prodígios. Um homem de 40 anos foi curado, um homem aleijado foi milagrosamente curado. Isso trouxe uma impressão, um impacto sobre a sociedade. E eles brilharam com tanta intensidade que os religiosos não tiveram como contestar a luz de Deus em suas vidas. As pessoas que conviverem com você não terão como contestar a luz de Deus que vai brilhar na sua vida. Eu profetizo luz de Deus na sua vida. Eu profetizo expansão de Deus em todas as áreas da sua vida, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida sentimental e emocional, na sua vida mental e intelectual, social. Expansão de Deus vindo sobre a sua vida, para que você esteja numa nova dimensão, no novo nível de crescimento em Deus. Qual o segredo desse primeiro ponto? Ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Senhor, me encha do teu Espírito. Me encha do teu Espírito. Coloque a tua mão no ombro da pessoa que está à sua direita, depois à sua esquerda, e diga: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Promova coisas na sua vida que te levem a ser cheio do Espírito Santo.
Se envolva com coisas na tua vida que te leve a ser cheio do Espírito Santo. Valorize a meditação na palavra, valorize a comunhão com Deus, valorize o louvor, a adoração, valorize cada reunião, valorize o grupo de conexão, valorize a comunhão com os santos, valorize o orar em línguas, valorize a liberação dos dons espirituais na tua vida, meu irmão. Aleluia, o mundo precisa dessa luz que está em você. Essa luz não pode estar embutida, essa luz não pode estar escondida. Cada um de nós é luz, e aonde nós pisarmos com a planta dos nossos pés, nós vamos resplandecer a glória de Deus. Resultados vão acontecer naquele lugar. É hora da igreja brilhar. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Fica bem claro que a realidade espiritual de quem nasceu de novo e se tornou uma nova criatura em Cristo é outra completamente diferente da que a humanidade está experimentando e vivendo. Antes de Cristo, não apenas estávamos nas trevas, mas cada um de nós era treva. Mas agora em Cristo nós somos luz. Diga assim: eu sou luz no Senhor. Diga em voz mais alta: eu sou luz no Senhor. Outrora, admito, eu era trevas, eu estava envolvido na escuridão, na ignorância, na cegueira espiritual. Mas Jesus entrou na minha vida, abriu os meus olhos, iluminou o meu entendimento e me fez entender que nele agora eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade. Aleluia, somos luz do Senhor. O segredo é entender: eu sou luz. E é você acordar todos os dias e dizer assim: cara, eu sou luz. Embora pareça que você esteja rodeado de trevas, embora pareça que você esteja exprimido por trevas, oprimido por trevas que te cercam por todos os lados, há um grito no seu espírito que diz: eu sou luz. Eu sou diferente. Eu sou diferenciado pela graça de Deus, pelo precioso sangue derramado por Jesus Cristo, pela obra que Ele consumou, pelo preço que Ele pagou. Ele me fez ser luz. Trevas não me pertencem mais. Você pode dizer isso? Pode levantar as suas mãos, pode levantar a sua voz e dizer: trevas não me pertencem mais. Aleluia, eu sou luz, eu sou luz. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Eu gostei dessa tradução da NVT, porque ela traz exatamente essa frase aqui: Ele comprou a nossa liberdade. Você é livre para brilhar. Ele comprou a sua liberdade. Ele perdoou todos os seus pecados. Ele removeu de você a consciência de culpa e de condenação. E mais do que isso, Ele removeu de cada um de nós a natureza pecaminosa que nos fazia ser escravos do pecado. Mas a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Não é mais em cima do que você faz, é em cima do que Ele fez. Estar debaixo da lei é estar constantemente debaixo de uma pressão de ter que fazer. Estar debaixo da graça é ter a consciência e a certeza de que Ele já fez tudo. Isso é graça, Jesus já fez tudo. Isso é graça, Ele já pagou o preço. Isso é graça, Ele já perdoou plenamente todos os meus pecados. Isso é graça, Ele já removeu de mim a natureza adâmica pecaminosa. Isso é graça, Ele removeu de mim a consciência de pecados. E Ele me deu agora a consciência de justiça. Eu sei que nele eu sou justiça de Deus. Essa experiência de Colossenses 1:13 não aponta para um processo longo e demorado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Meu irmão, isso é uma experiência que acontece imediatamente. Num dia você era cidadão do mundo, no outro dia ou no mesmo dia, naquele momento que você recebeu Jesus, você se tornou cidadão do reino. Não, agora eu sou meio cidadão do mundo e meio cidadão do reino. Não, você não tem como ser meio. Você não é meio pecador e meio santo. Você não é meio filho e meio criatura. Não, você já é filho por inteiro. Você já é santo por inteiro.
Você já é cidadão do reino de Deus por inteiro. Você tem uma nova cidadania. A cidadania do mundo, do império das trevas, não tem mais nada a ver com você. Diga assim em alto e bom som: eu sou agora em Cristo cidadão do reino de Deus. Eu fui feito cidadão do reino de Deus. É claro que eu preciso, com o tempo, pela palavra, pelas verdades que são reveladas, eu vou aprendendo o que é ser um cidadão. Mas eu já sou um cidadão do reino. Você já é uma cidadã do reino. Os homens são cidadãos do reino, as mulheres são cidadelas, não, são cidadãs do reino de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, no momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, mudamos de identidade, mudamos de natureza, mudamos de cidadania. Não somos mais pecadores. Não somos mais pecadores. Pastor, por que ainda nós pecamos? Porque ainda continuamos natureza humana. Temos falhas. Mas cara, à medida que a consciência da justiça vai prevalecendo na sua consciência, você vai pecando cada vez menos. Qual que é a diferença da consciência de pecado e a consciência de justiça? Deixa eu tentar explicar para você. O cara que é alcoólatra, ele passa por um processo, por exemplo, mas nesse processo do AAA, Alcoólatras Anônimos Abstratos, não, esse outro A eu inventei, né? AA, ele vai contando: cara, eu sou um alcoólatra já há 10 dias sem beber. Agora eu sou um alcoólatra já há 1 mês sem beber, mas eu sou um alcoólatra. Agora eu sou um alcoólatra e eu consegui ficar 100 dias sem beber, mas eu continuo alcoólatra, porque essa é a consciência dele. Vai acontecer o seguinte: ou com 101, ou com 110, ou com 120, ou com 200, ele vai voltar a beber, porque ele tem a consciência de alcoólatra. Agora, o que é a consciência de justiça? É justamente o contrário. Você diz assim: cara, eu ainda estou falhando nisso, mas eu tenho a consciência de justiça. Eu sou livre disso em nome de Jesus. Isso não me pertence. Eu ainda estou envolvido, de vez em quando eu fraquejo nisso, de vez em quando ainda eu tenho uma deficiência, mas eu sei que em Cristo Jesus eu sou totalmente livre. Eu sou livre. Essa é a minha natureza, é a minha consciência, é a minha mentalidade. Eu sou livre de todo pecado. Eu sou livre pela graça de Deus. E você vai declarando, e você vai dizendo isso, você vai proclamando, mas você vai confessando quem você é em Cristo. Isso vai mudando a sua mentalidade, e a sua mentalidade muda o seu comportamento. Cara, a coisa mais importante na vida então é você entender qual é a sua identidade. A partir de quem você é, a partir da sua nova identidade, você vai trabalhando a sua mentalidade. E a partir da mudança de mentalidade, você vai adquirindo novos comportamentos. Identidade, mentalidade, comportamento. Identidade, vou trabalhando na minha mentalidade a partir dessa identidade, a partir de quem eu sou, ainda que o meu comportamento diga, você está dizendo que é uma coisa, mas o seu comportamento está dizendo outra. Cara, não se apegue ao seu comportamento, se apegue à sua identidade. Apegue-se a quem você de fato é em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus, eu sou santo, eu sou eleito, eu sou precioso, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou cidadão do reino, eu sou embaixador de Cristo. Dá para entender, gente? Use a sua identidade para trabalhar a sua mentalidade. Desde o dia em que nós recebemos Jesus, já nos tornamos filhos de Deus, santos e cidadãos do reino. Vai afirmando isso, vai confessando isso. Eu fui um cidadão do império das trevas, mas hoje eu sou um cidadão do reino de Deus. O reino de Deus é composto apenas de filhos. O reino de Deus é composto apenas de filhos de Deus. Todo cidadão do reino de Deus é filho de Deus em Cristo. O segredo para a gente entender isso que está em Colossenses é: não existe processo nessa experiência. Eu já sou um cidadão do reino. Imediatamente, eu sou um cidadão do reino. Diga assim: eu sou um cidadão do reino. Diga assim: eu sou luz no Senhor. Diga assim: eu tenho uma nova identidade em Cristo. Aleluia. Gálatas capítulo 6.
Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Olha só, o povo de Israel teve uma experiência interessante, mas uma experiência limitada, por causa do pecado e por causa da inexistência do Espírito Santo dentro deles. Então a gente costuma entender que Moisés foi usado por Deus para libertar Israel do Egito. E aqui vai uma frase de efeito, para você entender o que eu quero falar. Israel saiu do Egito. Diga, Israel saiu do Egito. Mas o Egito não saiu de Israel. Às vezes você tem essa experiência, você saiu do mundo, você já não frequenta mais os mesmos ambientes e lugares, por saber que são nocivos, por saber que são prejudiciais. Mas será que os valores do mundo já saíram de você? Os conceitos, os costumes? Eu quero dizer que é possível, talvez um cristão que não está firmado na sua nova identidade, viver nessa dubiedade, nessa coisa dúbia. Cara, eu saí do mundo, mas ainda continuo com os desejos do mundo dentro de mim. Sabe, eu saí de certos ambientes que não me faziam bem, mas ainda continuo com desejos e cobiças e coisas do mundo. Os valores do mundo ainda exercem influência sobre a minha vida. E Paulo diz algo tremendo, ele diz assim: olha, quanto a mim, pela cruz de Cristo, eu quero declarar que o mundo, eu fui crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. É uma mão de duas vias, né? Ou uma via de duas mãos? É uma via de duas mãos. É uma via de duas mãos. Ou é uma mão de duas vias? Certo. Qual que é a primeira via? Eu estou crucificado para o mundo. Qual é a segunda via? O mundo está crucificado para mim. Cara, estou crucificado. Esses valores não me pertencem mais. Essas concupiscências e desejos perniciosos, estas cobiças carnais, não me pertencem mais. A experiência do povo de Deus quando foram libertos do Egito, né? Nos serve de exemplo, isso que nós falamos. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. O apóstolo faz confissão de uma realidade espiritual que apronta para essas duas experiências. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Diga assim: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Essa precisa de ser a nossa experiência. Infelizmente não foi a experiência do povo de Deus antigamente, porque, cara, não tinha a obra da cruz ainda. Jesus não havia removido a natureza pecaminosa e o Espírito Santo não estava dentro deles para ajudá-los nessa experiência. O Espírito Santo não estava dentro deles. Gente, nós temos um privilégio enorme de sermos gente da nova aliança. Diga assim: eu sou privilegiado por ser gente da nova aliança. O Espírito Santo habita no meu interior. E Ele me capacita, Ele me consola, Ele me conforta, Ele me mostra, Ele me dirige, Ele me guia. Ele me leva ao caminho onde eu devo andar. Eu sou livre da mentalidade desse mundo. Eu sou livre dos costumes desse mundo. Números 13. Já estamos caminhando para o final. Números 13. Olha só, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. E Deus falou que a terra era boa. Deus falou que a terra manava leite e mel. E agora estão dando um relatório diferente do que Deus havia dito. Todos os que vimos são de grande estatura. Todas as pessoas que moram nessa terra, que Deus nos mandou a espiar na missão de reconhecimento, são de grande estatura, são gigantes, são enormes. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Meu irmão, a maneira como você se enxerga é a maneira como o mundo espiritual te enxerga. Presta atenção nesse princípio. A maneira como você se vê nesse mundo é a maneira como os seus inimigos espirituais, como o mundo espiritual também te vê. É claro que o mundo espiritual, ele te vê já nascido de novo,
Mas se você não valoriza isso, e se você não experimenta isso não tem valor nenhum para o mundo espiritual. Ele vai montar em cima de você, vai oprimir você, vai aproveitar essa brecha de que você não entende talvez quem você se tornou em Cristo, a partir do momento que você o recebeu como Senhor e Salvador, a partir do momento que você adquiriu a consciência de que os seus pecados foram totalmente perdoados. Isso muda a sua realidade no mundo espiritual, isso muda a sua realidade no mundo espiritual. Mas se você persiste em se ver como alguém que é incapaz, como alguém que é irrelevante, como alguém que é pequeno demais para enfrentar os grandes desafios, porque na verdade você veio de uma história, você veio de um contexto, talvez de uma família, onde as coisas eram muito difíceis e árduas de serem conquistadas, o preço que precisava ser pago era muito grande, e você então não consegue romper essa mentalidade e crer por coisas maiores e melhores na sua vida. Cara, rompe com esse histórico familiar. Quero dizer uma coisa boa para você: toda maldição que operou na casa de seus antepassados, ela não precisa de operar na sua vida, por um simples fato, por você crer que na cruz Jesus já quebrou toda a maldição. Creia nisso. E você, como filho de Deus, você tem direito de não repetir a história de fracasso dos seus pais. Você ganhou na cruz do Calvário o direito de não repetir a história de fracasso na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, profissional. Meu irmão, você ganhou o direito de romper esse limite. Use esse direito que foi conquistado pelo preço que Jesus pagou por você, e Ele te dá gratuitamente acesso a essa nova realidade. Alguém diga amém a isso. Alguém diga assim: maldição, você não me pertence mais. Maldição familiar, você não me pertence mais. Repetição de erros de família em família, de geração em geração, você não me pertence mais. Eu sou livre de toda repetição de erros, eu sou livre de toda maldição que me limita, que me faz me ver da maneira diferente como Deus me vê. Cara, como é que Deus te vê? Como vencedor, como nobre, como alguém que é excelente, como alguém que é filho, como alguém que é digno de honra, como alguém que é digno de promoção, como alguém que é digno de prosperidade, como alguém que é digno de cura, de liberdade, libertação. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Os 10 espias, eles não se viam da maneira como, por exemplo, Josué e Caleb se viam. Passaram pelas mesmas circunstâncias, foram desafiados pelas mesmas adversidades, mas a postura de Josué e Caleb foi diferente. Eles tinham uma mentalidade diferente. Seja livre de toda mentalidade escrava. Meu irmão, estou dizendo a você: seja livre de toda mentalidade escrava que tenta limitar as suas conquistas, que tenta limitar a sua vitória, que tenta limitar em você a unção que já existe dentro de você e que te faz ser um vencedor. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence as limitações que o mundo tenta nos impor, através da família, através de pessoas, através de contextos. Você não é limitado, em Cristo Jesus você é ilimitado. Em Cristo Jesus cada um de nós é livre para viver os sonhos de Deus nessa terra. Uhul! Como Deus me vê? A pergunta para mim, a pergunta que eu quero fazer para você é isso: como Deus me vê? É assim que eu preciso me ver. Como é que Deus te vê? Como um coitado? Como uma vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor? Quanto que custa, pastor? Vítima ou vencedor? Nós temos o livro do pastor, Vítima ou Vencedor. Cara, você pode se ver como vítima, e talvez você tenha até razão em se ver como vítima, porque você foi vítima. Cara, mas não alimente isso, não nutra isso no seu espírito. Você não é uma vítima, você é um vencedor. Faça escolhas de acordo com a maneira como Deus te vê. Você sabe que tudo na sua vida depende de você. Não, pastor, eu dependo de outros. Eu dependo da minha esposa, o tanto que ela ora por mim. Eu dependo do tanto que meu esposo ora por mim. Cara, você não depende de ninguém para romper limites na sua vida. Você depende das suas escolhas. Deus vai respeitar uma por uma das suas escolhas.
O diabo vai tentar te empurrar para o lado da vitimação. Mas Deus vai te dizer: você é mais do que vencedor. Escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe a vitória, escolhe o sucesso. Escolhe ser um homem bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, porque foi para isso que eu te salvei em Cristo Jesus, para que você seja um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida na tua vida emocional. Não acredite que você é frágil emocionalmente. Não acredite nessa mentira, que você é frágil emocionalmente, porque você não consegue decidir com quem vai ficar, de quem você gosta. Hoje você está gostando de alguém, amanhã você está gostando de outro. Meu irmão, decida que você vai gostar de um só e Deus vai honrar você. Decida que você vai gostar de uma só e Deus vai honrar você. Amém? Decida que você vai gostar de uma igreja só e fique firme nessa igreja, em nome de Jesus. Ainda que não seja nova, para o nosso lamento, mas escolha. Faça uma escolha na vida, faça escolhas com fé, com convicção, com segurança, com certeza de que Deus vai honrar essas suas escolhas, se elas estiverem coerentes e conectadas com a palavra de Deus. Alguém diga amém a isso. 1 Samuel 17:10, esse cara, ele foi um cara fora do tempo. Davi, ele viveu como filho de Deus, ele viveu como alguém que era cheio do Espírito Santo, ele viveu a graça. Davi, nos 40 anos de reinado dele, ele viveu a graça de Deus, e ele tinha uma mentalidade diferente demais. 1 Samuel 17, versículo 10, Golias se levantou e desafiou o exército. Vocês sabem da história, os filisteus iam lutar contra os israelitas, e ele diz assim: desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul, o rei, o comandante, o líder, e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. A Érida ministrou hoje sobre tempestades que vêm para nos abalar, situações que vêm para nos abalar, notícias que vêm para nos abalar. De vez em quando levanta-se um gigante desse, tentando desafiar você e a mim. E quando ele se levanta, talvez a nossa atitude seja como a de Saul e a dos israelitas, dos soldados que faziam parte do exército. Eles ouviram isso e ficaram aterrorizados e muito abalados. Meu irmão, Deus não quer que em tempo algum, nenhum de nós como filhos fiquemos aterrorizados e muito abalados. Nem um pouco abalados, que Deus quer que nós fiquemos. É cantar essa música mesmo: eu vou confiar somente em Ti, não serei abalado. Não serei abalado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, eu não serei atingido. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, o depósito da minha fé. Quando Saul, versículo 24, quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Cara, olha só a postura a partir de uma mentalidade de Davi. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Davi nem chamava o cara de gigante, chamava filisteu, se referindo a uma pessoa que era incircuncisa, uma pessoa que não tinha aliança com Deus, e Deus não tinha aliança com ele. Então Davi já começou focando a coisa certa. Cara, ninguém se preocupa com esse filisteu. Ele não diz: ninguém se preocupa com esse homem grande. Sabe qual era a estatura de Golias? 2,90 m. O maior jogador da NBA tem 2,37 m, se não me engano, tá? O cara tem 2,90 m, tinha, né? 2,90 m. Um cabeção, era difícil de Davi errar aquele cabeção, né? Quando Davi viu o cabeção, falou assim: eu sou expert em atirar pedras, aquela cabeça é o meu alvo. E ele disse para Saul: Saul, seu servo vai lutar contra ele. Eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra esse gigante. Talvez da sua família haja um histórico de fracasso em determinada área, e todo mundo diga assim: não adianta você tentar fugir disso, não adianta você tentar vencer isso, não tem jeito.
O seu bisavô tentou, não conseguiu. A sua bisavó tentou e não conseguiu. O avô, a avó, o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão mais velho, a irmã mais velha não conseguiram. Meu irmão, estou aqui profetizando que você vai conseguir em nome de Jesus, porque você tem a mentalidade de Davi, o filho de Deus. Davi respondeu ao filisteu, agora já vai falar com o filisteu: você veio a mim com uma espada, com uma lança, com um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você: você desafiou o Deus dos exércitos de Israel. Você não desafiou apenas a mim, você desafiou aquele que está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Todo mundo que se levanta contra você, se levanta contra aquele que está em você. Todo mundo que se levanta contra você, se levanta na verdade contra aquele que está em você. E o apóstolo João diz que maior é o que está em mim. Você pode declarar isso? Maior é o que está em mim? Maior é o que está em mim? Meu Deus! Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei. Olha só a tranquilidade de Davi falando com o gigante. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Deu detalhes para ele como é que ia acontecer a coisa. Então darei os cadáveres de seus homens às aves, aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Há Deus aqui nessa casa, há Deus aqui nessa família, há Deus aqui nessa vida. Na minha vida existe um Deus que é poderoso e Ele me defende em todas as minhas batalhas. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, seus filhos, mas não com espada, nem com lança. Não são armas humanas que vai te dar a vitória, querido. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Você pode profetizar para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim: essa batalha que você está enfrentando é do Senhor. A batalha é do Senhor. Essa luta, essa dificuldade, essa adversidade, esse desafio que você está enfrentando agora, não é uma batalha sua, humana. Essa batalha é do Senhor e a vitória é certa, a vitória é garantida. Agora o 48 parece que não tem nada a ver, mas cara, eu gostei tanto do versículo 48. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Deixa eu dizer uma coisa aqui profética. Quando o inimigo se levanta contra você, corre na direção dele, porque a bênção da vitória vai ser tão grande, os espojos da vitória vão ser tão grandes. Meu irmão, Davi nunca mais foi a mesma pessoa em Israel. Um menino ilustre, desconhecido, no anonimato, os irmãos eram que estavam alistados. Ele devia ter talvez 17 anos, não posso garantir, mas talvez 17, no máximo 18. E ele correu para enfrentar. Corre na direção dos seus desafios. Não fuja dos desafios que estão se apresentando diante de você. Não corra de nenhum deles, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mais são os que estão a pelejar do nosso lado do que os que pelejam contra nós. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E para terminar, Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Cara, Paulo diz assim: gente, eu não consigo entender porque vocês ainda estão se comportando como se vocês fossem velha natureza. Eu preciso avisar vocês que vocês ganharam uma nova identidade, vocês têm uma nova natureza. E dessa nova natureza e nessa nova identidade não cabe a mentira, não cabe o roubo, não cabe o adultério, não cabe a falsidade, não cabe o medo, não cabe a culpa, não cabe o pecado. Não mintam mais. Cara, se dispa disso. Não se comportem como se vocês fossem velha natureza. Se comportem como se vocês são de fato, aos olhos de Deus, vocês são uma nova criatura. Vocês são livres da mentira, vocês são livres do poder do roubo, da mentira, da cobiça, do adultério, da fornicação, do que for, meu irmão. Eu e você, por causa dessa nova natureza que nós temos em Cristo, nós somos livres
de todas as práticas perversas. Aí no versículo 10 ele reforça: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.